fazer uma visita hoje numa livraria. E agora eu tô procurando livros de ninjutsu. Eu tô procurando livros de ninjutsu porque falei pra vocês, né, que eu tô fazendo ninjutsu e eu gosto de ler. Mas é difícil encontrar, né? Então eu vim hoje fazer um passeio no paraíso do consumo, né? E aí eu tô procurando livros de ninjutsu. Eu falei pra vocês que eu tô gostando muito, né, do ninjutsu. Ninjutsu é um outro mundo e tem umas coisas muito interessantes que eu tô descobrindo, né, no ninjutsu. E inclusive até a forma de você segurar, né, o boken, o jo. Eu já fui corrigida algumas vezes no ninjutsu, porque a gente no Aikido, como o Aikido não é uma arte de guerra, né? É uma arte nova, contemporânea. Então você não tem muita visão, né, de como seria numa guerra. E muito interessante, porque uma vez eu fui treinar com a espada, né, no ninjutsu, e eu fiz que nem eu fazia no Aikido, tá? Eu punha bem pra trás. Aí o sensei de ninjutsu me corrigiu, ele falou, não, você não pode colocar para trás, porque você tem que pensar que atrás podem ter os companheiros seus, se você puser para trás você mata eles, né? Então você vê que é muito diferente, né, o ninjutsu. Então é muito legal, porque eu tô tendo essa visão da guerra, né? Essa visão do que é uma arte na guerra. Bom, falei para vocês que eu tô lendo muito sobre o ninjutsu, tá? Eu comecei a ler um livro sobre a história, né? Sobre a arte. Ninja é um livro de história, um livro que fala um pouquinho da história dos ninjas, né? E aí o historiador fala que realmente é uma história muito misteriosa, né? A história dos ninjas, né? Não tem muitos registros, você não tem muitos documentos. É uma história muito difícil, né, de você relatar, tá? Porque é tudo muito misterioso, né? Eles mantinham os rituais em segredo, eram secretos, né? Porque eles eram espiões, então é muito difícil, né? Você ir puxar esse fio da meada, né? Mas eu tô achando bem interessante porque peguei esse livro aí e achei um livro bem interessante, tá? Um livro sobre os ninjas. E ele vai contando que os ninjas, provavelmente eles surgiram na época, no período Kamamura, tá? Provavelmente, né? E aí eles foram morando naquele lugar lá, naquelas montanhas, Iga e Koga. E ali eles se misturaram, encontraram outras populações, os Yamabushis, e aí se juntaram com os monges que estavam fugindo, né, das perseguições, e os monges também dominavam a arte marcial. Então aí juntou todo mundo, né, aquele grupo formou os ninjas, né. Então é muito interessante esse livro que eu estou lendo, eu estou gostando bastante. E durante um período a história dos ninjas sempre foi uma história muito preconceito, né? Eles foram taxados sempre como bandidos, como fora da lei, mas não é bem assim, né? Eu já falei isso pra vocês, não é bem assim, né? Eles tinham princípios, eles seguiam os princípios deles, eles não eram escravos, né? De nenhum senhor. Então eles seguiam os princípios deles, né? E claro, né? Quando você você segue princípios seus, as pessoas costumam criticar você, né? Então eles sempre foram taxados como do mal e tal, mas não é verdade, né? Não é verdade. Gente, eu tô procurando o livro. Nossa, é muito difícil encontrar, tá? Eu nunca consigo encontrar livro de artes marciais, tá? Eu tô vendo aqui, bem difícil, viu? Eu vou perguntar porque aqui tá difícil. Então, gente, olha, eu fui na livraria grande, Saraiva, só tinha um livro de Kung Fu. Bem um livro legal até, não tava muito caro, mas eu tenho que
conter meus gastos, né? Eu tô poupando para eu comprar livros de ninjutsu, tá? Porque é difícil encontrar livros de ninjutsu, mas eu tô procurando, eu tô poupando, tá? Eu faço assim, né? Eu faço uma educação financeira, né? Eu dou uma segurada aqui para gastar ali, porque eu quero fazer uma outra arte marcial também, né? Então, e aí o pessoal lá do ninjutsu vai me emprestar um livro tô tentando um livro do Hatsumi, né? Bom, gente, é o seguinte, eu tô descobrindo muitas coisas sobre o ninjutsu, tá sendo muito legal, tô adorando. Eu, como sempre, eu mergulho na arte, tá? Eu fiz isso no Aikido e agora eu tô fazendo isso no ninjutsu. Eu li muito no Aikido. Deixa eu só explicar para os senseis de Aikido que separam as coisas. Eu li e treinei também, tá? Porque eles acham que só leio. Não, eu treino também, né? Quer dizer, desde que eu não seja impedida pelos próprios senseis de Aikido, né? Então, eu fui retirada dos dojos de Aikido. Eu não saí porque eu quis, tá? É verdade, tá, gente? Eu sempre gostei muito de treinar Aikido. Eu acho super importante o treino físico. E aí teve um instrutor aí de Aikido que falou que eu devo ser muito ruim na técnica. Bom, ele é ruim em tudo, né? Ele é ruim em tudo. Impressionante, né? Como tem gente no Aikido que eu não sei nem como tá no Aikido, né? Porque eu sou uma pessoa que eu procuro aprender, tá? Então né? Se eu não fosse assim, aberta, né? Ao aprendizado, eu não ficaria me lançando em outras artes marciais como eu me lancei no ninjutsu, né? Eu me acomodaria. Porque o ninjutsu ele é muito mais complexo que o Aikido, muito mais, ele exige muito mais, tem muitas técnicas, a história é complexa, ele é muito mais completo que o Aikido, inclusive, né? Porque você vai treinar um compilado de técnicas de artes marciais, né? No ninjutsu. São 9 escolas de samurais, escolas ninjas. Então é muita técnica, tá? É um desafio muito grande, né? Uma pessoa sair do Aikido e ir pro ninjutsu, é um desafio, né? E aí eu tô gostando bastante, eu tô treinando e tô lendo. Então, assim, a história dos ninjas, do ninjutsu, é uma história cercada de mistérios, né? Porque é o seguinte, as técnicas, elas eram secretas, né? Eles não contavam, então ficava sempre dentro dos clãs e das famílias, eles não divulgavam as técnicas. Então, é uma arte muito difícil de você resgatar, parte histórica, parte cultural, mesmo a parte técnica, né? Então, o que aconteceu? O Hatsumi, ele teve contato com um ninja, né? Uma pessoa de uma família de um ninja. E essa pessoa eu esqueci o nome dele. Takamashi. Esqueci o nome dele, gente, tá? Mas a gente fala muito dele lá na aula, né? A gente fala muito dele na aula e ele é meio que uma referência pra gente, tá? Ele é tipo mestre. Ele passou as técnicas pro Hatsumi. E o Hatsumi, ele reuniu todas essas técnicas e aí ele criou, né, a Bujinkan, porque ele queria ensinar, né, passar, divulgar o ninjutsu para outras pessoas para não acabar, né, senão a tradição e a arte acabam, né. Então ele reuniu todas essas escolas, que são 9 escolas, e escolas ninjas e escolas samurais. E aí ele também criou uma didática, né? Também para ensinar, né, as pessoas as técnicas dessas escolas. Então é muito complexo, né? O ninjutsu ele é muito complexo. E fora, além dele ter uma história cercada de mistérios e lendas, existe muito preconceito, tá? Teve uma época, e foi uma época muito forte, né? Que realmente começou a contar essas lendas. E relatar e colocar os ninjas como pessoas do mal, né? Bandidos, forasteiros, né? Então criaram um maniqueísmo, né? Colocaram os ninjas como bandidos e os samurais como do bem, entendeu? Então criou
esse antagonismo, assim, sabe? Mas não é verdade isso, né? Tanto um como o outro matavam, entendeu? Eles tinham, e eu acho até que os ninjas, eles são muito melhores que os samurais, pelo seguinte, eu fui lendo os livros, é o seguinte, os ninjas, eles eram fiéis aos princípios deles, eles não eram escravos de nenhum senhor. Então, eles tinham que trabalhar. Então, o que que acontecia? Contratavam eles, né? O senhor contratava eles, ou um fazendeiro rico contratava eles para cuidar, né, ali da terra, ou para atacar um outro fazendeiro, tá? Eles faziam o serviço, tá? Mas eles eram fiéis aos princípios deles, eles não eram vendidos, tá? Eles não se vendiam, né? Era um trabalho, eles faziam aquele trabalho, acabou. Tanto é que muitas vezes o outro, vamos supor, ele fazia para um fazendeiro, fazia o serviço dele e tal. Aí o outro fazendeiro que ele tinha atacado contratava ele, vamos supor, para fazer um outro serviço. Ele vinha ali e fazia, entendeu? Porque eles sempre foram livres, né? Os ninjas sempre foram livres e eles apenas respeitavam os princípios deles, tá? Não era como os samurais, né? Que eram totalmente submissos aos senhores e praticamente não tinham princípios, né? Assim, então é muito legal, tá? O ninjutsu. Se eu fosse descrever os ninjas, eu descreveria como pessoas, como um grupo de pessoas rebelde, resistência, e como um grupo que seguiu seus próprios princípios, né? Eles eram livres. A liberdade, para mim, é o que caracteriza um ninja, tá? É a liberdade. Eles não tinham um compromisso com ninguém, com nenhuma instituição, com nenhum fazendeiro, com ninguém a não ser eles mesmos, tá? Então é isso que eu tô lendo na história, eu tô descobrindo. Eu acho muito legal, tô gostando demais, né? Demais, assim, é o contraditório dos samurais, né? Que são super submissos aos senhores, né? Já os ninjas não, os ninjas eram resistência, eram livres. Para vocês terem uma ideia, a mulher ninja, ela é mais reconhecida que a mulher samurai, tá? Porque, inclusive, entre as ninjas, né, elas lutavam, né, elas faziam parte de um exército, e era um exército reconhecido e oficial, tá? Ao contrário das samurais, que também tiveram samurais mulheres, eu pesquisei, eu sei disso, só que é o seguinte, elas criaram um exército paralelo porque elas não eram reconhecidas, né, oficialmente, tá? Elas não eram reconhecidas oficialmente, né? E algumas tinham que se vestir de homem e tal, sabe? Então era uma coisa muito difícil. A cultura samurai, ela é bem machista, muito mais machista do que a dos ninjas, tá? A gente percebe isso. E assim, é muito interessante, o que eu acho muito rico nos ninjas e no ninjutsu é que é o seguinte, eles aprenderam a tirar da natureza armamentos para eles se defenderem, entendeu? Então eles observavam muito a natureza, tanto é que encontraram algumas documentações usadas pelos ninjas, né? Os historiadores, né? Os pesquisadores. E era muito interessante porque eles dominavam astronomia, geografia, né? Matemática, eles dominavam, né? Eles tinham muitos conhecimentos, astrologia, né? Astronomia, eles dominavam, né? Esses conhecimentos e eles usavam esses conhecimentos para criar, entendeu? Armamentos, para fazer estratégias de guerra, estratégia de espionagem, fazer ataques. Eles faziam muito assim. O ataque dos ninjas era um ataque muito interessante. Eles geralmente estudavam o castelo, vamos supor, eles eram contratados por um fazendeiro, tá? Eles tinham que cuidar das terras desses fazendeiros, ou eles tinham que minar com uma rebelião, tá? Então o fazendeiro contratava eles para eles acabarem com uma rebelião. Por exemplo, tem uma história, né, nesse livro que eu estou lendo, que vai contando que houve uma rebelião, né, de cristãos, né? Nessa região aí do Japão, do interior do Japão. Aí muita gente, a população inteira assim se juntou, se armou, né? E aí
E esse dono de terra, esse fazendeiro, contratou os ninjas, né? Para controlar, para debelar aquela rebelião, né? Aquela rebelião. Aí o que aconteceu? Para fazer isso, o que eles fizeram? Eles atacaram, eles primeiro estudaram o castelo todo, né? O castelo e toda a região onde estavam essas pessoas. Eles estudaram tudo, porque eles eram silenciosos, eles tinham uma estratégia de entrar nos lugares à noite. Geralmente eles atacavam à noite, né? E ninguém via quando eles entravam, porque eles tinham uma estratégia muito silenciosa, né? Então, geralmente, eles entravam e aí eles colocavam fogo, né, no lugar. Eles colocavam fogo, incendiavam o lugar e depois eles atacavam, entendeu? Então, era uma coisa muito maluca. Eles tinham toda uma estratégia, né? Eles entravam... Outra coisa que eles faziam muito, eles se misturavam muito interessante, eles se misturavam com o exército inimigo, né? Eles se misturavam, se disfarçavam, e aí eles criavam uma confusão, entendeu? Ali dentro do exército inimigo, e aí o exército inimigo começava a se atacar, era uma loucura, sabe? Muito inteligentes. Os ninjas eram muito inteligentes, né? Uma estratégia impressionante, eles tinham conhecimento, porque ali naquela região, né, Iga e Koga, aquelas montanhas, porque eles ficaram ali, né? Era uma região que se juntaram muitas pessoas, né? Monges, pessoas perseguidas, né? Acabavam indo para aquelas montanhas, né? Se esconder, porque ali era mais fácil se esconder e as pessoas não chegavam nas montanhas. Então, fez um caldeirão de culturas diversas, né? Gente da China, da Índia, de tudo misturado, né? E aí, o que acontece? Aquele povo que se formou lá, os ninjas, eles acabaram adquirindo aquele conhecimento, porque foi uma troca, né? Então eles ficaram muito inteligentes, assim, sabe? Eles tinham muito conhecimento. E muito legal, porque eles usavam as técnicas de guerra, eram técnicas que eles experimentavam na guerra, né? Então, assim, por exemplo, eles iam pra guerra, faziam uma técnica, dava certo, aí eles iam aperfeiçoando. Aí eles adotavam, né, essa técnica na guerra, e eles iam aperfeiçoando, né? Então era algo que eles experimentavam, eles faziam, ninguém ensinou, né? E eles treinavam também muitas artes, né, ali entre eles. Então era uma mistura, né? Então foi misturando cultura, arte chinesa, arte indiana, arte japonesa, tudo junto. É muito legal, gente, muito legal, impressionante. A cultura, a história dos ninjas é uma história apaixonante, assim, né? Apaixonante.